Glória a Deus. Todos tomaram seus lugares. Que dia lindo, hein? Que Deus preparou para nós. Oh, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos. Abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Nossa última confraternização como igreja. Vamos ter o culto de passagem de ano, dia 31. Mas a confraternização mesmo é hoje. Que delícia, né, gente? Até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos de pé, estamos juntos. Olha, eu vi adolescente cortando cenoura que eu nunca vi na vida hoje. Cheguei só. Olha, os milagres já estão acontecendo. Eu não vou citar nomes, mas olha, Deus sabe quem foi. Deus sabe, tiramos foto. Salmo 84 diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho, de força em força, até que cada um se apresente a seu Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo, aleluia. O Senhor concede favor e honra ao seu povo, glória a Deus. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia, amém? Você pode no seu coração hoje dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Eu prefiro estar na tua presença junto com o teu povo do que 1000 fora. Eu prefiro passar um dia junto aqui, ó, como um monte de andorinha perto do teu altar, cantando, exaltando, do que 1000 longe dele. O Senhor nos preservou durante todo esse ano, queridos. O Senhor nos deixou juntos como comunidade da fé, acrescentou pessoas, o Senhor nos curou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou. Quantos momentos passamos juntos e hoje estamos juntos aqui para celebrar, que a gente possa fazer que nem aqui o salmista. Aqueles que estão com o Senhor cantam de alegria, exaltam o Deus da sua salvação. Estão prontos para isso? Para exaltar o Deus da sua salvação? Então feche os seus olhos agora e ore ao Senhor, consagre o seu dia a Ele, consagre esse ajuntamento a Ele. Se você quiser levantar as mãos, fique na liberdade. Senhor, nós estamos felizes por esse dia. O Senhor preparou esse dia para nós, o Senhor trouxe cada um de nós aqui. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. A nossa alma anseia, a nossa alma anela pela tua presença. Viemos aqui ter comunhão, sim, mas principalmente ter comunhão com o Senhor Jesus, o cabeça da igreja, aquele que tem promovido comunhão, unidade entre nós. Que o Senhor receba a honra nesse dia, que o Senhor receba a glória, cada louvor, a palavra, Deus, o ministério de cozinha que tanto tem nos abençoado, que seja para a glória do teu nome, cada abraço, cada conversa durante, Senhor, o almoço, o lazer, que seja para glorificar o teu nome, que seja dia de cura aqui, que seja dia de libertação, que seja dia de renovo de emoções, oh Deus, renovo espiritual. Queremos cantar a Ti porque tudo, em tudo o Senhor tem cooperado para o nosso bem. A Ti a honra e a glória, Te aplaudimos bem forte, porque o Senhor é digno. Aleluia!
que quando aqueles que habitam com o Senhor passam pelo vale de Baca, faz dele um manancial. O vale de Baca, no original, é um vale de lágrimas. A palavra de Deus diz que quando um cristão, um filho de Deus, passa pelo vale de lágrimas, o Senhor é com ele e o vale não seca, pelo contrário, é um manancial a brotar. Aleluia! Você pode dizer obrigado, Senhor. Não seca, queridos. O vale de lágrimas na sua vida, o Senhor transforma em manancial. Sabe por quê? Porque Ele é bom. A palavra de Deus diz: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Com doce voz, tua doce voz que nos guia pelos vales e me guia pelo fogo, na escuridão, tua presença me conforta. E és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Cante, igreja, cante a bondade do Senhor. És fiel, cante, declare que Deus é fiel. Aleluia. Em todo tempo tu és cantarei da bondade e ela nos seguirá todos os dias. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou eu sei, tudo a ti. A bondade me seguirá, se essa igreja vai mudar. És fiel, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Cante, igreja. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. És fiel, Jesus é fiel. És fiel em todo tempo,
de nada. Pensa tudo que você viveu este ano. Comece a agradecer ao Senhor pela semana, pelo livramento, pelas portas fechadas que se fecharam. Deus fechou essas portas, queridos. Pelas que se abriram, Ele abriu essas portas. Você pode exaltar o Senhor e dizer: Pai, como o Senhor é grande, como o Senhor é bom, eu te louvo, eu quero permanecer na tua casa, quero permanecer nos teus tabernáculos te adorando, Senhor, com todo o fôlego. Enquanto o Senhor der fôlego para mim, eu cantarei a bondade do Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é alegria. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dos teus engrandeça, queremos o teu nome engrandecer. Agradeça a Deus e agradeça a Ti. Diga: eu confio, Senhor. Aleluia, pode se sentar.
obrigada por essa presença tão maravilhosa. Queria chamar a Vanessa, ela vai dar um testemunho. Glória! É isso, gente. Se eu esqueci, a piscina também ela pediu desculpas aí para avisar que quebrou uma peça ali que ia aspirar a piscina, então conseguiu aspirar uma vez. Normalmente eles aspiram 2 vezes, fica transparente, a água está limpinha, mas está um pouquinho mais turva do que o normal, mas está limpa, tá? Então depois vocês podem entrar tranquilamente, ok? Cuidado com brincadeiras de empurrar a gente na piscina, sabe? Porque se já abriu um queixo, né? Tá bom pela semana, né? Não vamos abrir outros queixos, nem outros supercílios e nada disso. Então cuidado com o tipo de brincadeira ali na piscina. Ok, gente? Vamos abrir a Bíblia em Atos. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, nós vamos ler o 17, o 18, depois do 36 ao 38. E aí, em todo o capítulo 20, que é um texto em que o apóstolo Paulo está se despedindo de alguns líderes da igreja, a gente vai, baseado nessa despedida, falar de algumas coisas importantes, ok? Para nós que estamos nos despedindo de 2025 e estamos entrando, já quase entrando aí em 2026. Então até o tema de hoje é exatamente esse, despedidas. Despedidas. O que a gente faz nas despedidas, né? Então, capítulo 20 aí, vamos ler aí a partir do 17, né? Então a Bíblia diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Agora pula lá para o 36. Tendo dito isto, então depois de toda a conversa que ele teve com esses presbíteros, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram juntos, e abraçando o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Gente, vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse domingo, dia maravilhoso, que só o dia que o Senhor preparou para estarmos juntos. Deus, fala conosco também agora por meio da Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a viver no Espírito, nos ajude a viver guiados pelo Teu Espírito. Fale a cada um segundo a necessidade de cada um, segundo aquilo que for útil. E eu conto com a Tua graça sobre a minha vida também, para que tudo aquilo que eu preparei, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu consiga transmitir com unção, com graça e com clareza. Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, então nós estamos aqui numa cidade chamada Mileto, certo? Uma cidade chamada Mileto. O apóstolo Paulo estava na sua terceira e última viagem missionária. Sempre ele viajava com alguns companheiros, ia de cidade em cidade, plantando igrejas, levantando líderes e muitas vezes encorajando os irmãos a permanecerem firmes. Mileto ficava mais ou menos uns 70 quilômetros de distância de Éfeso, uma outra cidade importante ali da região. E aí o apóstolo Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso, porque ele tinha algumas palavras para dizer a eles, né? Então os presbíteros da igreja vêm, os líderes, até Mileto, e aí Paulo vai ter uma conversa com eles aqui, que é a conversa que vai aparecer em todo o capítulo 20. Então, nós estamos assim, em uma situação meio parecida, que é essa situação de despedida. E toda despedida, quando a gente vai falar algo, a gente fala assim, de algo muito do coração, né? Com as emoções, palavras que são importantes, essenciais, porque são as últimas palavras.
Perceba que eles entenderam que nunca mais eles veriam o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo estava indo para Jerusalém e logo em seguida ali ele seria preso, martirizado. E então era uma despedida muito, visceral, muito forte. Perceberam que no final aqui todo mundo se ajoelha e ora, e aquela choradeira, porque eles entenderam assim, é a última vez que nós estamos vendo o apóstolo Paulo. Então, nós estamos nessa transição, vamos dizer assim, de terminar 2025, começar 2026, e eu queria, baseado nessa conversa do apóstolo Paulo com esses líderes, falar de algumas coisas importantes para a gente terminar bem o ano e começar melhor ainda. Quem quer terminar bem e começar melhor ainda? Todo mundo, né? Então ele falou algumas coisas aqui importantes. A primeira coisa, o apóstolo Paulo vai dizer a eles, e eu queria dizer para vocês o seguinte: cuide do seu testemunho. Cuide da sua vida. Cuide do seu testemunho. No versículo 18 e 19, eu li, melhor dizendo, Paulo vai dizer assim, olha, basicamente, vocês sabem como eu vivi entre vocês. Vocês sabem, como em todo o tempo eu estive entre vocês. Eu servi ao Senhor, ele vai dizer no versículo 19, com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Então aqui, eu queria diferenciar duas coisas. Primeiro, a questão da imagem, e segundo, a questão da reputação. Pense assim que a imagem, aquilo que todo mundo vê, é aquela embalagem em que as pessoas às vezes olham e se impressionam com outras pessoas, e olham assim, olha, eu queria ter a família igual a dele, olha, eu queria ter a intimidade espiritual que essa pessoa tem. A gente olha a imagem, aquilo que é mais superficial, que é mais pontual. E temos uma outra questão que é a reputação. A reputação já é algo um pouco mais sólido, é algo que tem a ver com integridade, é algo que tem a ver com aquilo que a pessoa é quando ninguém está vendo. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês sabem quem eu sou, como eu vivi entre vocês, como eu servi a Deus, e não servi de qualquer jeito, eu servi com humildade, dependendo de Deus, não me sentindo melhor do que ninguém, eu não me acho superior a ninguém, e eu servi com lágrimas. E eu fiz isso no meio de várias perseguições. Vários judeus queriam matar o apóstolo Paulo. O tempo todo, onde Paulo entrava, na cidade que o apóstolo Paulo entrava, alguns judeus se levantavam para tentar matá-lo, persegui-lo, e muitas vezes ele até fugia, saía de uma cidade e ia para outra. Então, eu separei essas duas palavras que eu creio que sejam importantes. Cuidar do seu testemunho tem a ver com viver uma vida de dependência de Deus, de humildade, Todos nós sabemos que nós somos pó. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é feito de carne e osso. Todo mundo tem os seus dias bons, seus dias ruins. Cuidar do testemunho não é ser perfeito. Nunca errar. Nunca ter que pedir perdão. Então assim, no final desse ano, já estamos, e no ano que vem, seja humilde. Isso vai contar com o seu testemunho. Dependa de Deus. Não faça nada sem antes orar. Não se sinta melhor do que ninguém, porque você não é. Desculpa eu te informar, nem eu. Nós não somos melhores do que os outros. Em algumas áreas a gente é um pouquinho mais forte, mas em outras nós somos mais fracos. E nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. E também, se eu quero ter um bom testemunho, cuidar bem do meu testemunho, eu preciso servir. Não existe bom testemunho sem serviço. Então tem gente hoje na igreja que ainda essa chave não virou. A pessoa está na igreja querendo consumir. É que nem ela estivesse no supermercado, olhando as prateleiras e falando assim, esse produto eu gosto, esse eu quero. A gente às vezes continua com essa mentalidade dentro da igreja. E a igreja, o cristianismo,
ele envolve serviço, né? Então, por exemplo, já foi aqui, nós já agradecemos os irmãos da cozinha, né? Mas pense nisso, e quando acabar? Por exemplo, a dona da chácara disse assim: olha, pastor, se deixarem razoavelmente limpo, tranquilo, mas se não tiver, R$120 a limpeza. Então quem vai ficar depois? Para servir, para ajudar a carregar uma cadeira, carregar os carros. Percebe? São coisas práticas, são coisas simples. Então, mas eu tenho que acordar cedo amanhã, todo mundo tem, eu tenho minhas obrigações, amém. Mas não podem ficar sempre os mesmos, percebe? Então, o bom testemunho tem a ver com isso. Lágrimas também, quando o apóstolo Paulo fala servir com lágrimas, e isso tem a ver com o testemunho dele, que é um bom testemunho. Paulo está dizendo assim: eu dei a vida, tem sentimentos envolvidos, meu coração está nisso. Não foi assim aquela coisa mecânica, seca, como um robô, né? Se vocês choram, eu também choro. Se alguém sofre, eu também sofro. Se alguém está alegre, eu também me alegro. Então o apóstolo Paulo, a vida dele era marcada por isso, por compaixão, por misericórdia, havia empatia. Paulo diz em Gálatas assim: olha, eu tenho como que dores de parto. Enquanto eu não vejo Jesus formado em vocês, dói em mim. Dói em mim. Então, cuide do seu testemunho. Preserve, antes de manter uma imagem bonita, lute pela sua reputação, que é aquilo que só Deus está vendo, né? Sirva a Deus, e sirva não de qualquer jeito, com humildade e com lágrimas. Se Paulo não tivesse esse testemunho, imagine, ele não tinha autoridade para falar isso para os presbíteros, porque os presbíteros iam olhar para ele e falar: Paulo, não é verdade o que você está falando. Você não é tão servo assim. Eu nunca vi você chorando. Eu nunca vi você caminhando uma milha a mais com a gente, né? Então, Paulo tinha autoridade para dizer isso. Eu quero que você tenha essa autoridade também, né? Tanto no final do ano, como no ano que vem todo, que você possa dizer: olha, eu cuidei do meu testemunho. Nós temos um testemunho a levar. O meu testemunho, nós carregamos o nome de Cristo. Então, quando a gente deixa de ser humilde, não se envolve, não serve, você também está, de uma certa forma, manchando o nome de Cristo. Olha que coisa séria. Também você que faz parte dessa igreja, carrega o nome dessa igreja. Ah lá, ó, fulano é do avivamento bíblico. Que cara metido, que moça arrogante, né? Mal educado. É do avivamento bíblico. E é batizado, hein? É assim, vocês sabem que é assim, né? Então, há um testemunho a ser guardado e zelado. Uma outra coisa que faz parte do bom testemunho é o que? O apóstolo Paulo diz: olha, eu, mesmo no meio das conspirações dos judeus, eu permaneci. Quem quer ter um bom testemunho precisa perseverar, precisa permanecer. Não pode ser aquele crente, né, montanha-russa, no alto, no baixo, né? Ou galinha de Angola, né? Tô forte, tô fraco, tô forte, tô fraco. Não é galinha de Angola, é assim. Tô fraco, tô... Inconstante o tempo todo, não há uma perseverança. Mudou o tempo. O céu já ficou nublado. Deus se esqueceu de mim, eu não tenho mais força para ir na igreja e tal. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele era determinado. Fazia parte do testemunho dele essa perseverança, essa firmeza. A fala do apóstolo Paulo era a seguinte: eu quero completar a carreira, eu quero guardar a fé, eu vou até o fim agora. Se Jesus me pegou, se Jesus conquistou o meu coração, agora eu não desisto, não volto mais atrás. Para onde nós iremos? Só Ele tem palavras de vida eterna. Vou para onde? Agora que Ele já me laçou, já era. Já era. Então pare com essa conversa toda hora. Eu vou desistir. Não dá mais. Eu estou fraco. Gente, a Bíblia fala que quando nós somos fracos, aí é que Ele nos faz fortes. Quando nós estamos fracos, nós nos tornamos mais humildes. Que a gente vê que a gente não é tão bom assim, e a gente diz assim: olha, eu estou fraco, eu preciso ser preenchido, eu preciso ser fortalecido. E quem faz isso, irmãos? Deus. Deus faz isso. Então esse é o primeiro ponto da mensagem. Cuide do seu testemunho. Cuide do seu testemunho. Segundo, abrace todo o evangelho.
Serviço completo. Abrace todo o Evangelho. Olha o versículo 20. Paulo vai dizer assim: vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas eu ensinei-lhes tudo. Tudo, na minha Bíblia eu grifei essa palavra, tudo. Publicamente e de casa em casa. Qual é o problema nosso? A gente gosta de fatiar o Evangelho. Essa parte aqui eu gostei. Essa daqui assim, pula. Então nós não temos o direito de separar aquilo que Deus uniu. Se Deus uniu esses 66 livros, eu não tenho o direito de fatiar a Bíblia. Então Paulo está dizendo que tudo que era bom, tudo que era proveitoso, todos os assuntos referentes ao Evangelho, eu ensinei para vocês. Então, eu quero isso para a minha vida, para esse final de ano e para o ano que vem. Eu não quero ser malicioso para dizer assim, isso daqui não é comigo não. Essa parte aqui é difícil demais. Não, é tudo ou nada, irmãos. O Evangelho é completo. Tem respostas para nós em todas as áreas. Todas as áreas. Então, é o Evangelho todo, para todos os homens, para todo mundo. E é tudo que for útil. E a palavra de Deus é útil. Tudo que for proveitoso, tudo. Não caia na cilada, no erro de ficar escolhendo só o que você gosta. Eu lembro a primeira vez que eu dei o dízimo. Eu tinha resistência. Eu vi alguns amigos meus, às vezes dando uma oferta para um missionário, fazendo cheque assim na minha frente. Eu, meu Deus, por que eles fazem isso, né? E eu não me converti, eu tinha me convertido, eu não entendia isso. E aí um amigo meu me deu um livrinho que só falava de dízimo. E eu comecei a ler. E eu falei, meu Deus, está na Bíblia. Está na Bíblia, não tem. Ou eu abraço isso, ou eu vou escolher. E aí eu já contei isso na igreja. Alguns são novos aqui, não sabem. Né? E eu tinha acabado de voltar da Suíça, tinha jogado na Suíça. E eu tinha mais ou menos uns 15 mil dólares no cofre da casa do meu pai e da minha mãe. E aí eu falei, 1.500 dólares no primeiro dízimo. E aquele negócio, nunca mais eu tive um dízimo desse. Aí, e lá no cofre, que meu pai e minha mãe eles tinham um cofre no quarto deles. E eles tinham pagado a viagem para eu ir para a Suíça e fazer teste lá no time. Eles pagaram a passagem. E eles não eram crentes. Aí eu cheguei lá e falei, mãe, eu preciso de 1.500 dólares. Tira lá do cofre para mim. Aí o que você vai fazer? Estou lá na igreja. Você tá louco? Isso daí dá para você fazer uma viagem para a praia. Mas eu não quero ir para a praia, não. Eu quero dar o dízimo. Isso dá para... Mãe, pai, eu não quero. Tira lá para mim, o dinheiro não é meu. É seu, mas não sei o quê. Aí quando eles viram que não tinha jeito, que eu estava determinado, olha como o diabo assim. Eles falaram assim, tá bom, mas nunca mais conte conosco para pagar uma viagem dessa para você. Tá bom. Peguei, fui todo alegre lá, levei na igreja. Né? Eu era de uma igreja que não tinha como a gente assim de fazer um momento de ofertório na frente. Eu meio perdido lá, para quem que eu dou, né? Aí eu falei com uma pessoa da igreja mais crente, falou, aquele ali é o tesoureiro, procure ele lá, vai lá naquela salinha lá no fundo e entrega o envelope lá. E foi assim. Mas eu entendi desde cedo que é tudo ou nada. É tudo ou nada. Então o apóstolo Paulo está falando isso. E perceba que o apóstolo Paulo está dizendo assim, tudo que eu ensinei para vocês foi publicamente, no templo, e também de casa em casa. Esse ensino público, esse âmbito mais público é aquela coisa assim onde a gente fala e todo mundo ouve. Né? Essa questão de casa em casa é aquela coisa mais do tete a tete, que é importante também. Então, o Evangelho, para que a gente consiga abraçar o Evangelho todo, tem situações que Deus vai falar com a gente em público, todo mundo junto. E tem situações que alguém vai ter que encostar em você e te instruir melhor. É o jeito de Deus fazer. É como se fosse assim, no atacado e no varejo. Entendeu o jeito que Deus faz? Essas duas dimensões, elas são importantes. Há uma frase do João Calvino, que foi um reformador, que diz assim, o dever de um teólogo, de um pastor, não é agradar o ouvido.
não é agradar o ouvido das pessoas, mas fortalecer a consciência, ensinando o que é verdadeiro, o que é certo e o que é útil. João Calvino disse isso uma vez. Então nós que estamos na igreja, nas reuniões, seja reunião do Cultivando, uma reunião de homens, de família e tal, nós não vamos só ouvir o que a gente gostaria de ouvir, nós vamos ouvir o que nós precisamos ouvir. E tem hora que dói. Tem hora que dói. Imagina, você não está muito firme assim, e vê um irmão, ou vê um pastor e diz assim: irmão, você precisa firmar, você é muito inconstante, você precisa aprender a perseverar. O que você está fazendo, esses altos e baixos o tempo todo, é pecado, é mau testemunho. É gostoso ouvir isso? Não é gostoso, né? Mas é útil, é proveitoso, é bíblico. Então a gente tem que continuar nesse sentido aí. O apóstolo Paulo também vai dizer no versículo 21 uma coisa que a igreja tem perdido e nós não queremos perder. Dá uma olhada no versículo 21 que o apóstolo Paulo fala, que é o coração do evangelho. Bíblia na veia, puro. Paulo vai dizer assim, versículo 21: eu testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. A mensagem aqui é essa: arrependam-se e se convertam. Por quê? Porque você é pecador e eu sou pecador. Você está condenado se não entregar a vida a Jesus, se não se voltar a Deus. Você está condenado, é o que a Bíblia revela. A mensagem não é popular, não é politicamente correta, não é muito palatável, não é muito agradável, mas continua sendo a mesma. Arrependam-se, convertam-se ao Senhor Jesus, coloquem a sua fé nele. É essa a mensagem. E nós não queremos inventar nada diferente disso, nem no final de 2025 e nem em 2026. Você que não é batizado, arrependa-se, converta-se ao Senhor Jesus e se batize em nome de Jesus. É essa a mensagem da Bíblia, certo? Então, nós precisamos continuar falando sobre isso em 2026. Então, isso daí envolve o quê? Abraçar todo o evangelho, pacote completo, certo? Então não caia na besteira de ficar, escolhendo só o que você gosta. Não é assim que Deus faz. Terceiro, essa é melhor, essa é boa. Seja guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? Amém? Porque se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos ser guiados pela nossa cabeça, pelo nosso coração que é enganoso, pela nossa carne. E aí nós vamos dar muita cabeçada. Nós vamos ter que ficar consertando toda hora as situações. Isso é difícil, dói. O versículo 22, vocês viram que eu estou lendo aí, né? Toda a conversa do apóstolo Paulo, de pouquinho em pouquinho. Ele diz assim, agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém. Impulsionado, guiado pelo Espírito, eu estou indo ao meu destino final, ao lugar onde eu tenho que chegar, que é Jerusalém. Então nós precisamos também deixar o Espírito Santo nos guiar. Deixar, não adianta querer continuar no controle. Já passou o tempo de eu ir para o banco do passageiro e deixar ele assumir a direção da minha vida. Então não dá, nessa situação, Espírito Santo, dá licença, senta no banco do passageiro ou vai para o banco de trás que eu sei como fazer. E em outras situações a gente quer inverter, não dá mais. É o Espírito Santo guiando, é o Espírito Santo compelindo, é o Espírito Santo dizendo, é o Espírito Santo inspirando, soprando. Não dá, não tem como, não tem outra opção. O nosso futuro pertence a Deus, mas nós somos empurrados pelo Espírito para um futuro que é o melhor para nós. Não é qualquer futuro. Então, nós sabemos pela Bíblia que Deus tem os melhores pensamentos ao nosso respeito, que Deus tem um futuro bom para nós. Deus quer o nosso bem, mas nós precisamos nos submeter à vontade do Espírito de Deus. Deus tem o melhor, mas qual é a condição? Você terá o melhor, teu futuro será bom, eu te abençoarei, desde que você deixe o meu Espírito te guiar. Se for você, não vai prestar, não vai dar certo. Ok?
eu vejo também o seguinte aqui, que quem se submete ao Espírito cumpre a missão. Não tem como eu cumprir a missão que Deus deu para mim se eu não sou guiado pelo Espírito. Então Paulo sabia quem ele era, onde ele tinha que chegar, tudo mais. Ele sabia que ele tinha que ir a Jerusalém, que o que esperava ele era perseguição, sofrimento. Ele sabia, mas ele ia chegar onde ele tinha que chegar. Então há muita gente hoje que não sabe quem é, não sabe para onde está indo, não sabe qual é o seu chamado, não sabe quais são os seus dons e talentos, por quê? Não anda no Espírito. Não anda no Espírito, não tem revelação, não tem iluminação, não sabe. E quem não sabe onde vai chegar, qualquer caminho serve, não é? Perdido, confusão. Confusão. E aí, quando Paulo diz tudo isso para eles, né, e fala sobre esse arrependimento, como ele serviu, Paulo vai dizer assim no versículo 26: portanto, eu lhes declaro que hoje eu estou inocente do sangue de todos. Missão cumprida. Estou com a minha consciência limpa. Tudo que era bom, tudo que era útil, tudo que era do Espírito, eu anunciei a vocês. Ele está falando para os líderes de Éfeso. Eu estou com a minha consciência limpa, né? Eu declaro que eu estou inocente do sangue de vocês. Agora é com vocês. O que vocês vão fazer com tudo isso? Passei para vocês a bola, não é? Então percebe, é um homem que tem consciência limpa. Cumpriu a missão. Fez a tarefa de casa. Fez o dever de casa. Por quê? Porque foi guiado o tempo todo pelo Espírito Santo. Eu fiz o que Deus me mandou fazer. Não é bom chegar no final do ano e dizer assim, que bom, tive lutas, tive sofrimentos, mas eu cheguei e assim, cumpri a missão. Consegui ver, consegui viver várias coisas que Deus falou para mim lá em janeiro, lá no culto da passagem do ano e que eu estou vivendo hoje. E que bom, missão cumprida. É gostoso ter esse senso de realização. Não é de que você está no lugar certo e de que Deus está guiando a sua vida. Uma outra coisa aqui que tem até a ver um pouco com tudo que eu já falei é o seguinte: cuide daquilo que Deus te deu e principalmente cuide de você mesmo. Essa palavra ele vai dar para os presbíteros. Olha o versículo 28, ele vai dizer assim, ó: cuidem de vocês mesmos. Ele não mandou os presbíteros cuidar da igreja primeiro. Ele falou para os presbíteros: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sabe qual é a minha obrigação primeiro? Cuidar da minha vida. Depois eu cuido da igreja. Cuidar do meu círculo menor. Cuidar do meu físico, das minhas emoções, da minha espiritualidade, da minha devoção com Deus. Não adianta querer sair atropelando para fazer coisas para Deus se eu não ando com Ele. Não adianta eu querer ensinar apenas que é preciso orar, que é preciso ler a Bíblia, e eu não faço nenhum exercício físico, como qualquer coisa. Não estou nem aí com meus exames médicos. Não, de novo, serviço completo. Corpo, alma e espírito. Nós somos uma só peça. Um só ser. Então também não tem que separar isso. Está tudo interligado. Então nesse ano, tanto no final, eu sei que a gente vai extrapolar agora, e tem mesmo, né? É panetone trufado, né? Essas coisas aí, né? Que eu já experimentei um cupim ali que, meu Deus, eu não sei se o céu desceu. O Robert trouxe um cupim ali, o sal subiu. O que aconteceu? Eu senti até o cheiro da praia, assim, né? Mas assim, cuide de você, cuide da sua vida, do seu testemunho, vigie. E aí Paulo vai dizer, por que ele está dizendo isso para os presbíteros? Ó, cuide de vocês mesmos e do rebanho. Aí Paulo vai dizer alguma coisa muito dura. Paulo vai dizer assim: porque entre vocês vão surgir lobos vorazes, desculpa. Lobos que não vão poupar o rebanho. Você imagina os caras ouvir isso? Dentre vocês, alguns vão se desviar, alguns vão se perder e vão trabalhar contra a igreja. Trabalhar contra tudo isso. Então, cada um que cuide da sua vida. Então, Paulo fala sobre isso. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Que o diabo anda em
derredor, procurando a quem possa devorar. Eu já falei isso ao longo do ano e repito, você não está num parque de diversões, você está numa guerra. No momento que você diz, eu quero Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, você comprou briga com o diabo. Você entrou numa guerra. Você sabia disso? Bom, pastor, minha mãe vai falar disso bem hoje, tem piscina, tem churrasco. Mas eu tenho que te falar, porque é bom, é útil e proveitoso. O diabo anda em derredor, então assim, vigie. Vigie até o dia 31 de dezembro e vigie o ano que vem, porque há um ser maligno tentando destruir você, a tua saúde, as tuas emoções, tentando acabar com a tua família, tentando destruir essa igreja, tentando acabar com os nossos filhos. Há um inimigo, mas graças a Deus que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, preste atenção nisso. Estou terminando, tá? Paulo vai dizer no final algo que também é algo do nosso coração, do coração humano, que a gente precisa enfrentar isso. Vença a cobiça. Vença a cobiça. Olha o que Paulo vai dizer no verso 32, dá uma olhada aí. Paulo dá todo esse sermão e ele diz assim, agora, versículo 32, ok? Eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Eu não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e a dos meus companheiros. Paulo está dizendo, olha, eu não estou atrás do ouro, da prata, de ninguém. E a cobiça, irmãos, é algo do ser humano. Todo ser humano lida com isso. E aí eu queria te dizer o seguinte, que a vida de um homem, de uma mulher, não se baseia naquilo que ele tem. E o mundo está tentando empurrar isso goela abaixo na gente. Se você tem, você é alguém. Se você não tem, você não é. E Paulo está dizendo que, olha, cuidado com a avareza, cuidado com a cobiça, cuidado com essa questão de correr o tempo todo atrás das coisas materiais. Deus sabe que a gente precisa de roupa, de comida, de bebida, de lugar para morar, mas a Bíblia nos ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Não inverta a ordem das coisas. Então, nem eu nem você, nós não vamos levar nada daqui. Não é, gente? Então seja mais generoso. Reparta mais. Para de ficar o tempo todo contando centavos. Na hora do troco, né? Na hora que você sai para comer uma pizza com os irmãos. Ó, gente, deu R$14,26 cada um. Né? E se não me der isso de volta aí, eu nunca mais vejo. Para, gente, isso é avareza. Isso aí é feio. Cristão assim quer, né? Olha, eu vou no churrasco, vai levar carne. Eu como 230 gramas de carne. Eu só vou levar isso. Traz 300, um pouquinho mais. Você não vai ficar mais pobre, né? Então a Bíblia ensina a gente a generosidade. Faça no final do ano e no ano que vem da sua vida uma vida mais simples, marcada pela simplicidade. E pare de ter medo de tudo. Ai, que medo. Será que em 2026 eu vou ter emprego? Ai, será que não sei o quê? Será que a bolsa de valores vai oscilar? Será? E a gente vive assim, com medo de tudo. Então, seja sim um bom administrador. Deus falou que a gente é mordomo, não é? Seja um bom administrador dos recursos que Deus te dá. Mas não viva apegado demasiadamente a essas coisas. Aliás, a Bíblia nos ensina a juntar tesouros aonde? No céu. E não na terra. Paulo vai dizer em Colossenses 3,5 assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele dá uma listinha: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, e olha o final, e ganância, que é idolatria. Ganância é idolatria.
E a Bíblia diz lá no final que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Então cuidado com isso, certo? Seja mais generoso, seja mais coração aberto. Confie mais em Deus. Deus vai suprir as suas necessidades, reparta. Deus tem te dado sementes dentro das suas condições, eu estou falando, tá bom, irmãos? E eu não estou falando só de coisas materiais. Deus te dá coisas boas, reparta com as pessoas, não fica segurando tudo. Segura, né? A mão não abre de jeito nenhum em nada. Né? A gente fecha os ouvidos para as necessidades dos outros, tem outras pessoas com necessidades. Então, é essa palavra que Paulo dá a esses líderes. Como terminou toda essa questão? Todo mundo de joelho orando. Olha que bonito. Na praia ainda. Tinha um naviozão lá parado. Paulo ia embarcar, ia seguir viagem. E aí todo mundo termina o quê? Se abraçando, chorando, orando uns pelos outros, se despedindo. E eu gostaria que a gente terminasse assim também. Antes de ir para o almoço. Orando, talvez ajoelhando, abraçando uns aos outros. Né? Nós estamos já na despedida aí, né? Não tem aí que já dia 7 hoje, não tem nem um mês. Já falta menos de um mês, né? Pra gente virar o ano. Então, antes da gente fazer isso, ter esse tempo de oração, vou recapitular. Primeiro, vamos ver quem lembra. Cuide do seu testemunho. Segundo, abraço. Abrace o pacote completo. Abrace todo o evangelho. Terceiro, seja guiado pelo Espírito Santo. Ok? Quarto, cuide daquilo que Deus te deu. E principalmente da sua vida. Pare de cuidar da vida dos outros, cuide da sua primeiro. E último, vença a cobiça, vença essa praga chamada avareza da tua vida. Porque isso é idolatria, não é bom. Então seja alguém mais generoso em relação aos abraços, às palavras, às finanças. Aquilo que você quer falar para alguém, fale. Eu contei até para a Ju, né, que um testemunho meu agora. Ontem eu fui para Araraquara e teve uma confraternização com os ex-jogadores de futebol. Então eu vi alguns caras que jogaram comigo na Ferroviária, assim, que eu não via 30, 35 anos. E aí, uma das pessoas, quando acabou tudo, e todo mundo tirando foto, e a gente jogou futebol, e churrasco e tal, no final veio um cara que jogou comigo, e ele falou assim, deixa eu te dizer uma coisa, vem aqui. Ele falou assim, você lembra uma vez que você me deu uma bicicleta? Cara, eu nem lembrava mais disso. Eu falei, cara, eu lembro. Então, cara, eu tava, meu Deus, eu não tinha nada. E você me deu uma bicicleta. Eu falei, lembro. Ele falou, ali começou a minha prosperidade. Hoje eu tenho 2 caminhões. E eu estou trabalhando, e eu estou bem. Ali começou a minha prosperidade. Eu queria te agradecer. Para mim, ele está sendo... Eu não estou contando porque eu fui generoso. Estou contando da generosidade dele de compartilhar comigo, de dizer assim, olha, muito obrigado, porque ali foi uma virada na minha vida. A partir daquela bicicleta, ele começou a trabalhar como garçom, ia para todo lugar de bicicleta. Como garçom. E aí ele foi juntando dinheiro e tal, comprou um caminhão, depois comprou outro caminhão, e hoje está bem, e falou, hoje eu sou próspero, estou bem, por causa daquela bicicleta lá. Falei, que bom, Deus abençoou a minha vida, abençoou a sua, eu nem lembrava mais disso. Nem lembrava mais. Então, isso é gostoso. Um repartir com o outro que tem. Né? Às vezes não é din-din, às vezes é uma boa palavra. Como acontece, né? Num evento como esse, a gente fala, que dia gostoso. Às vezes você está sentindo isso, que dia especial, que dia maravilhoso. Só que você não fala para ninguém. Você segura. Às vezes um irmão te dá um abraço, que te dá uma palavra que fez toda a diferença no seu domingo. Você, obrigado. Meio assim, sabe? Mas está queimando por dentro, você não consegue falar mais. Então vamos ser mais generosos. Nem em nome de Jesus, com aquilo que Deus tem nos dado. Eu queria que a gente orasse. Né? Não sei se o chão está quente. Quem quiser se ajoelhar pode. Quem quiser levantar, dar um abraço a alguém, orar. Mas que a gente terminasse como eles terminaram. Dia 31 de dezembro, nós vamos fazer isso também. Essa palavra aqui ia bem, né? No culto de passagem, né? Mas agora Deus tem que dar outra, porque essa daqui foi para hoje, né? Mas nós já estamos nesse clima de despedida, né? De terminar um ciclo, de começar outro.
Então vamos lá, gente. Vamos fazer isso. E que Deus faça passar na tua memória assim, um filme desse ano. Para você poder agradecer. Ah, Deus, obrigado. Porque eu lembro que lá em março, lá aconteceu isso. Obrigado por ter trazido a minha memória. Vamos orar? Faça a sua oração aí. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Então nós te louvamos, Deus. Traga a nossa memória agora. Esse ano de 2025. Traga a nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Nós queremos terminar esse momento de culto aqui orando, agradecendo ao Senhor e vivendo, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Não fatiando, não escolhendo apenas aquilo que convém, mas vivendo todo o Evangelho de Jesus Cristo. Nos ajude a abraçar com vontade, Pai, com vida, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, que ninguém se perca, que ninguém, ó Deus, desanime no meio do caminho, mas que juntos como igreja, como corpo, que nós possamos avançar e prevalecer sobre o maligno, vencer, Pai, as setas do diabo contra nós. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso ajudador, o nosso guia no ano de 2026 também. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a terminar bem, a cumprir a missão que o Senhor nos deu, até a consciência limpa, como o apóstolo Paulo vai terminando a sua carreira, a sua corrida com a consciência limpa de que havia cumprido a missão, chamado e propósito de Deus. Pai, levanta a todos nós, Pai, fortalece-nos nas nossas fraquezas, tira o medo, Deus, tira o medo das nossas vidas e nos ajude a avançar em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Nós não alcançamos tudo, mas nós queremos prosseguir para o alvo, nós queremos prosseguir para aquilo que o Senhor nos chamou e nos alcançou, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela comunhão, pelo amor dos irmãos, pela nossa família da fé. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós te louvamos aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Se você quiser continuar a orar, fique na liberdade. Tá bom? É um tempo seu. Mas enquanto a gente canta, se você tiver essa liberdade de sair, dar um abraço em alguém, e dizer que Deus te abençoe, que você seja revestido pelo Espírito Santo, guiado, amém? A Bíblia diz para nós nos esforçarmos, para mantermos o vínculo da unidade. Existe uma parte nossa. Então eu queria convidar você, como igreja, se sentir essa liberdade, vai alguém, dê uma palavra de bênção para esse dia, para a vida dela. O Senhor quer te usar durante este cântico, amém? Ele é exaltado, aleluia. Declare sobre a vida dessa pessoa a bênção do Pai. Exaltado, Rei exaltado no céu.
como é bom, Pai. Como é bom, Deus. Coisa boa, gente. Tá calor, mas a gente pode abraçar, né? Faz mal, não faz mal. Bom demais, né, Lara? Não é? Pastor, você vai voltar aqui? O pastor tá lá. Fabinho do som, pode vir aqui pra frente. Lica, traz o povo, Lica. Vem, Fabinho. Pode vir aqui, ó, virar aqui pra frente. Vem. Quem tava na churrasqueira, quem tá na churrasqueira, quem cortou cebola, quem cortou abobrinha, quem cortou chuchu, quem cortou... Não tem chuchu, né? Tem. Gente, vamos aplaudir o Senhor? Tem o churrasqueiro, cadê? Olha os homens da carne que andam no espírito, aleluia. Ô, gente, a Luísa cortou 2 cenouras, você pode vir, Luísa? 2 batatas, né? Eu tô aqui, cortei 2 pedacinhos de cenoura. Gente, a gente gostaria de... Marcos estava aí de manhã, que eu vi. Elisângela, líder do Ministério de Cozinhas, que a gente tem contato tanto com ela. Meu Deus, a Lica, tudo com Lica, vamos, Lica, vamos. Louvado seja Deus. Gente, eu gostaria de honrar a vida de todos, porque eles chegam antes. Aliás, o trabalho não começou hoje, começou já a semana inteira. Ontem eu estava assistindo o vídeo dos Jovens Mochileiros, que a gente postou para vocês. Não sei quem chegou na parte do pessoal da cozinha. Eles têm uma liderança do Ministério de Cozinha que viaja, onde os Jovens Mochileiros vão. E eles trabalham 10 dias cozinhando o dia inteiro. E ela falou uma coisa muito linda. Ela falou, minha maior alegria é poder cozinhar e encher o estômago dos missionários. Ela falou, porque eu entendo que a missão começa ali também na cozinha. Então eu quero dizer para vocês que não é só cortar cebola, tomate ou se cansar. Vocês têm uma missão e vocês abençoam o rebanho, né? O ministério, a missão já começa ali mesmo, né? Porque não teria como a gente estar aqui se não tem uma equipe servindo. Então, e eles servem com alegria. É cansativo, mas é muito bom servir ao Senhor, né? E aí a cozinheira, ela disse assim, meu maior desejo é quando as panelas voltam vazias. Eu acho que eles também, né? Quando vai vendo tudo esvaziar. Ministério de Louvor, Fabinho, que tá, Jesus, esse monte de fio, assim, já tomou choque ali de manhã. Então, assim, gente, igreja é todo mundo. Sabe, se eu e o pastor, a gente tá aqui, não é eu e o pastor. Não é, gente. É um monte de gente junto. Né? É a irmã Sebastiana que está ali, ó, e que ora pela gente sem cessar. É muita pretensão eu achar que eu e o pastor fazemos alguma coisa. A gente precisa muito de todos vocês, né? Deus chamou cada um. Cada ministério aqui é especial. Cada pessoa, cada um que vai, lava um alface, carrega um som, depois carrega a cadeira. Isso é ser igreja. Deus deu tesouros em vasos de barro, nós temos, né? Então nós vamos orar por eles. E eu sou muito grata ao Senhor por este ano, como a igreja caminhou. Nós não somos perfeitos, mas como Deus nos abençoou, nos deu graça, nos deu vida, nos sustentou em saúde, respondeu orações. Isso é igreja. Isso é a igreja, a noiva do Senhor. Então não se acanhe. Você que tem seu talento, seu dom, abençoe a igreja. Servir é privilégio, não é cansaço, não é peso. Eu fui muito tocada pelo vídeo ontem. A cozinheira falando, para mim não é peso levantar cedo, cortar aquele monte de coisa. Para mim é alegria, é poder ver os irmãos se alimentando. É isso, gente, é isso. Então o Senhor está nos curando nessa manhã, o Senhor está libertando o seu povo. Então vamos orar. Eu queria que você estendesse a sua mão aqui e abençoe, que eles sejam cheios do Espírito Santo. E agradeça a Deus pelo trabalho. Senhor, nós queremos te honrar, Senhor, com tudo que nós temos nessa manhã e abençoar a vida do Ministério de Cozinha,
o Fabinho, o Ricardo no som, o Ministério de Louvor que está aqui também desde cedo. Nós queremos honrar o Teu nome com os nossos dons e talentos, mas pedir renovo sobre a vida deles, que a recompensa venha dos céus, que eles recebam os galardões, que eles recebam as orações respondidas. Obrigada porque nós temos pessoas crentes para cozinhar para a gente. Obrigada porque enquanto eles estão ali fazendo, eles estão cantando, eles estão abençoando. Oh Deus, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que cada vez que eles se levantarem para servir a igreja, o Senhor faça transbordar fontes de águas vivas neles e sobre toda a igreja aqui, que se levantem mais pessoas, que as pessoas se despontem aí nos seus dons e talentos, que sejamos uma igreja de servos, uma igreja que ama servir, uma igreja que ama lavar os pés uns dos outros. Abençoamos a vida da Elisângela e do Glauber como líderes, que eles recebam, Senhor, toda a alegria do Senhor, unção dobrada sobre eles, criatividade, instrução do Espírito, que o ministério de cozinha seja um ministério, oh Deus, inspirado pelo Senhor para abençoar vidas, para curar vidas, numa refeição gostosa, na alegria com que eles preparam, que haja cura, que haja batismo do Senhor ali naquela cozinha, que não seja apenas o fazer, Pai, mas o engrandecer o Teu nome. Nós Te louvamos por tudo, pela igreja que temos, pela comunidade que somos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Depois dê um abraço neles, gente. É muito precioso. Vocês são muito preciosos para nós. Muito obrigada. Paz do Senhor. Deus vem falando comigo bastante em servir. Já faz uns dias. E tudo que aconteceu hoje aqui, a oração que a Santa foi fazer lá pra gente, a minha devocional, tudo foi em servir. Quando a gente for servir, que a gente venha servir a Deus, não a pessoas. Que a gente tenha amor no que a gente está fazendo. Hoje a gente demos o nosso melhor. Que vocês, ao sentir o sabor da comida, tudo que foi preparado aqui, vocês sintam a presença de Deus. Porque é para Ele. E muitos estão deixando de servir porque servem a pessoas e não servem a Deus. Então isso foi o que Deus vem falando. E assim, Ele falou, faz uns 3 dias que Ele vem falando comigo. A Sandra foi lá e Deus confirmou de manhã na minha devocional. A Sandra foi lá orar por nós e foi a mesma coisa. Servir, servir é amor. Isso é ser igreja. Então vamos fazer o que Deus deixou. Vamos se amar uns aos outros e ter cuidado. É a união que a gente tem na nossa igreja, é o amor. É isso que eu queria deixar para vocês. E a pergunta que não quer calar: está pronto? Minha dúvida é de chave de ouro hoje, hein? Tem a maionese, docinho, sobremesa, Não conta tudo não. Mas, gente, a última dica, tá? Não fica com vergonha de entrar na piscina não, pode entrar, tá? Eu sei que você é crente, eu já sei que você é crente, né? Ah, mas minha perna tá muito branca, é o meu caso, então. Mas vai queimar lá. Porque, sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes nós adultos, a gente fica muito adulto, né? E a gente vê as crianças se divertindo e tá aguado para entrar, mas não vou entrar. Então, assim, uma das razões da gente alugar essa chácara, uma das razões é que a piscina é muito grande. E toda vez que a gente vem aqui, entra pai, mãe, avô, tio, vem todo mundo na piscina, é uma bagunça. É o piscinão de Ramos. Então, entra, você tá com vontade, olha o calor que tá, aproveite o dia. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Tá bom? A Elisângela pediu para avisar, gente, que é um prato, não um prato de comida, mas um prato por pessoa. Não dá para fazer um prato de salada e um prato, não. Você vai pôr a salada com a sua comida no mesmo prato, senão não dá. Aí depois você pode repetir, tá bom? Faz o prato completo e depois repete. E aí tem as mesas, né, pastor? A gente precisa arrumar as mesas, então nos ajudem. Não junte mesa, senão perde lugar, tá bom? Pode comer no colo, sentado, onde você quiser, mas aí juntar a mesa acaba perdendo lugar e outras pessoas ficam sem mesa, tá bom? Deus abençoe. É isso. Liberado, gente.